Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no Café com Palavra e quero hoje compartilhar com você algumas características do discípulo de Jesus Cristo baseado em um personagem citado em Atos dos Apóstolos no capítulo 9. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos é muito conhecido pela conversão de Saulo, quando ele encontra com Jesus na estrada de Damasco. Mas não é sobre Saulo de Tarso que eu quero falar com você hoje. Mas a Bíblia cita aqui no versículo 10 do capítulo 9, um certo discípulo. Olha que maravilha! A Bíblia não cita um diácono, ela não cita um pastor ou um apóstolo ou um líder religioso, mas ela cita tão somente um certo discípulo chamado Ananias. E é maravilhoso porque essa palavra discípulo, ela nos nivela no reino de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para doutores, outros para pastores e mestres, evangelistas, visando o aperfeiçoamento dos santos. Mas quando nós falamos de um discípulo, nós estamos falando de todos nós. Todo pastor é um discípulo, todo evangelista é um discípulo, todo diácono é um discípulo. Então a palavra discípulo, ela vai nivelar todos aqueles que seguem a Cristo. Todos nós somos discípulos dele. E a Bíblia cita aqui em Atos 9 um certo discípulo chamado Ananias. Deus chamou esse homem, Deus fala ao coração desse homem, Deus dá uma missão para esse homem em Atos capítulo 9. E nós queremos aprender com ele. E a primeira coisa que nós vamos aprender com Ananias é que ele era disponível. Um discípulo de Jesus Cristo precisa ser disponível. Todo discípulo precisa ser disponível. Como ele pode aprender com o seu mestre se ele não tiver disponibilidade para estar com o mestre, para andar com o mestre, para ouvir o mestre? O Senhor fala ao coração de Ananias, Ananias, e Ananias responde, eis-me aqui, Senhor. Eu não sei o que Ananias estava fazendo porque a Bíblia não diz, talvez ele estivesse fazendo algum afazer doméstico, talvez estivesse lavando a louça ou varrendo a casa, ou talvez estivesse no seu trabalho ou estudando. Mas o fato é que quando o Senhor fala com ele, Ananias, ele responde, eis-me aqui, Senhor. Ananias não diz, espera um pouquinho, Senhor. Ou ele diz, não, Senhor, mais tarde eu falo contigo. Mas prontamente ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Ananias estava disponível. E eu e você precisamos estar disponíveis para andarmos com o Senhor. O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Ou melhor, o que eu preciso deixar de fazer? O que você precisa deixar de fazer para se tornar um discípulo disponível, para que o Senhor possa contar com você? Diante da disponibilidade de Ananias, o Senhor então dá a ele uma missão. Ele diz para que Ananias vá a uma determinada rua, chamada direita, procure lá na casa de Judas um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso, que estava orando. E Ananias reconhece pela descrição esse Saulo de Tarso. Pela fama dele de perseguidor da igreja, Ananias reconhece quem é e ele questiona ao Senhor, Senhor, tenho ouvido acerca desse homem que tem perseguido a igreja e que ele veio aqui com autorização dos sacerdotes para prender aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que seguem ao Senhor. E aí o Senhor fala para Ananias assim, vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. E Ananias então vai. Então nós aprendemos com Ananias que ele era um discípulo ensinável. Uma outra característica do discípulo. Mesmo sendo uma missão que Ananias a princípio questionou, a princípio Ananias fala, mas Senhor, aquele homem, aquele tal que está fazendo isso e aquilo, mas quando o Senhor afirma a pessoa de Saulo para Ananias e fala, ele é para mim o vaso escolhido, então Ananias abre mão de sua maneira de pensar, das suas conclusões acerca de Saulo, e ele obedece então aquilo que o Senhor havia mandado fazer. Então ele foi
ainda que de pronto não aceitasse, ainda que de pronto não concordasse, ele obedeceu ao Senhor, ensinável e obediente. Muitas vezes, nessa nossa carreira de discípulos de Jesus, ao andarmos com Ele, Ele vai nos dar missões, Ele vai nos fazer solicitações, Ele nos dará ordens que vão de encontro a algumas crenças que existem dentro de nós, alguma maneira de pensar. Mas nós precisamos abrir mão das nossas convicções para abraçarmos a palavra do Senhor, para abraçarmos aquilo que Jesus fala para nós. Nós não poderemos aprender aquilo que nós já achamos que sabemos. Por isso nós precisamos ser ensináveis, dispostos a aprender, dispostos a desaprender aquilo que achamos que sabemos, para aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Existia uma missão importante para Ananias fazer. E por ser ensinável, ele pôde obedecer ao Senhor e ir até o encontro de Saulo. E é lindo ver que quando ele chega diante de Saulo, ele chama Saulo de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que encontrou com você no caminho, me mandou aqui orar por você, para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. E essa é a terceira característica do discípulo de Jesus, que nós vamos aprender hoje. Ananias era cheio do Espírito Santo. Ananias era um homem cheio de fé. Ele acreditou nas palavras de Jesus quando ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Jesus mandou que Ananias fosse lá para orar por Saulo, para que ele tornasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. E Ananias creu que quando ele orasse por Saulo, essas coisas aconteceriam. E como a palavra relata para nós, isso aconteceu mesmo. Ananias orou por Saulo de Tarso e caíram como que umas escamas de seus olhos e ele tornou a ver e foi cheio do Espírito Santo. Deus me chamou, Deus chamou a você como discípulos de Jesus para que sejamos cheios do Espírito Santo e para que através de nós, através da nossa oração, da imposição de mãos, da nossa obediência, muitos daqueles que têm seus olhos escamados, muitos daqueles que não estão conseguindo enxergar e ver a Cristo, ou o caminho de Cristo com clareza, para que eles tornem a ver e sejam cheios do Espírito Santo. Há poder de Deus, a autoridade do nome de Jesus Cristo sobre a vida daqueles que verdadeiramente são seus discípulos. O poder de Deus está sobre você, o poder de Deus está sobre mim, a nós que seguimos a Jesus. Seja você um certo discípulo no lugar onde Ele te colocou. Assim como Ananias, seja disponível, seja ensinável, obediente e seja cheio do Espírito Santo. Obrigado por me ouvir, um abraço e até a próxima vez.